Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Vamos estar louvando a Deus com o hino do cantor cristão, Presença Divina, número 5. Onipotente Rei, a que presente ser no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos te, Senhor, engrandecer, ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. O grande Trino Deus, sim, te adoramos nós, é só a ti santificar-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Ó Santo Deus e eterno Pai, eu te dou graças, ó Deus vivo, por estar na tua casa, junto ao Senhor e os teus servos, com o compromisso, Senhor Deus, de adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. E se porventura, Senhor Deus, houver na minha vida ou na vida de alguém aqui, Senhor Deus, algum pecado não arrependido ou confessado e que tenha atrapalhado, Senhor Deus, a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor possa, em o santo, eterno e glorioso nome de Jesus, entrar com perdão e apagar a culpa, apagar a transgressão e abençoar para que prossigamos nessa carreira gloriosa de que é servir o Deus Criador Supremo, Santo, Excelso, Criador que é o Senhor. Dá-nos a tua iluminação, reveste-nos com o teu poder, com o teu Espírito Santo e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos melhor a cada dia. Oro no nome de Jesus. Amém. Hino 578. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos velhos pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero
nem sempre em mim está. Lá do alto céu, o avivamento vem a começar em mim indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor concede aos que são Deus, ó Pai de amor. Glórias a Deus, os irmãos podem assentar-se. Nós estamos na 9ª mensagem da série de mensagens intitulada Deus nos chamou. E o nosso texto áureo está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que está escrito assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Os servos do Senhor, nós nesta noite estaremos meditando no tema sabedoria divina, presciência de Deus. O amados do Senhor, e o texto que escolhemos para trabalhar nisso foi o chamado do profeta Jeremias. O chamado do profeta Jeremias, que está lá no livro de Jeremias, no seu livro, no capítulo 1, versículo 5. É Deus chamando e falando com o profeta que nasceu em 650 anos antes de Jesus Cristo e que profetiza no reinado de Josias, que é de 627 a 626 AC. Está escrito assim na minha versão: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ó soberano Deus, excelso e sublime, nós cremos na onisciência do Senhor, na presciência eterna do Senhor. Sei que tudo sabes, sei que tudo conheces, e me maravilho mais ainda em saber que o teu amor é imenso, e não posso compreender a extensão desse teu tão grande amor. É inexplicável, Senhor Deus, para a minha inteligência. Mas o Senhor ama a todos, e mesmo sabendo, Senhor Deus, de tudo que vai acontecer, ainda permite que a pessoa nasça. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. E eu louvo o Senhor pelo conhecimento do Senhor, em saber que o Senhor me conhecia antes da fundação do mundo. E eu louvo por ter permitido a minha existência, por ter permitido que eu nascesse e crescesse e chegasse até onde cheguei. Senhor, já pequei contra o Senhor, já errei contra o Senhor, já pequei contra pessoas, já transgredi, já errei, mas mesmo assim o Senhor Deus me ama e me ouve e perdoa os meus pecados. Eu te louvo e exalto o teu nome no nome de Jesus. Amém.
Amados do Senhor Jesus Cristo, esse é um dos textos da palavra de Deus que os teólogos ficam aí discutindo acerca da predestinação, de que uns são destinados à salvação, outros são destinados a, ao inferno, à perdição. As pessoas antes de nós, que fazem parte da nossa linha teológica, que foram os anabatistas, dentro deste texto aqui, eles eram embasados em dizer que não havia necessidade de se pregar o evangelho para ninguém, porque Deus já sabe quem vai ser salvo, então você não precisa falar de Jesus para ninguém, porque então cria-se uma série de situações e há conflitos grandes entre as pessoas trabalhando em cima deste texto. O que eu vejo, humildemente vos falo, da grandeza do amor e da misericórdia de Deus. E uma das questões muito importantes é que Deus sabe de tudo. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E eu vejo a bondade e a misericórdia de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, o chamado aqui agora, ele é objetivo, não é subjetivo. É um chamado pessoal. E é um chamado para um ser que ainda não existe, mas que existirá, e na sua existência descobrirá o seu chamado, tentará escusar-se de atender ao chamado, elaborará questões para ter evasiva de não cumprimento, mas mesmo assim, o Senhor, que é Senhor absoluto de tudo e de todos, ele chama o incapaz e o capacita. É muito precioso isso, porque Deus, da sua onisciência, na sua presciência, ele escolheu um. Mas escolheu quando? Eu creio que antes da fundação do mundo. Eu creio que antes que ele formasse Adão do pó da terra. Porque de eternidade em eternidade ele é Deus. O tempo de Deus não está dentro do Cronos, que é o nosso relógio, que é o nosso tempo. Que eu vos falei da data histórica do nascimento do profeta 650 AC. E o seu ministério, antes do exílio babilônico, para estar falando ao rei, falando à nação do juízo divino e da esperança de voltar de novo para a terra. Então, é uma missão de alto risco. É um chamado específico para julgamento e correção de uma nação inteira. Nação essa que não é qualquer uma. É a nação que é a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Está na historicidade bíblica, da realidade bíblica, de que a nação nesta época, ou bem, antes desta época, já se desviava, já errava, já transgredia. Mas que Deus amava e queria corrigir esta nação para ela se arrepender e voltar a servir e adorar a Deus. Então é Deus que conhece o seu povo. É Deus que conhece desde a intenção de projeto de um povo seu.
particularmente seu, separado para ele, separado para o louvor da glória dele. Um povo especial, mas um povo rebelde, um povo de dura cerviz, e um povo que precisava ser corrigido. Se eu perguntar aqui, alguém gosta de ser corrigido? Há até uma máxima que se diz: elogie em público e corrija em particular. Porque em particular dá tempo de agarrar no pescoço do outro. E em público é desarmado. Deus corrige em público. Deus açoita em público. Para que as pessoas possam mudar o seu particular. A sua forma de ser, de crer, de obedecer, de viver. Então Deus, ele desmonta o homem. E é o que ele está para fazer com a nação de Israel. Mas ele levanta alguém, mesmo antes desse alguém existir. E aí entra uma outra questão, de onde vêm as almas. Então isso dá narrativas das mais variadas possíveis, né? E aí nós não estamos aqui com esta intenção. A nossa intenção é vermos neste texto a soberania divina e a presciência de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas antes da fundação do mundo. Então tem alguns textos bíblicos aqui, eu gosto sempre de, nas minhas mensagens, ter base bíblica. Porque narrativa é muito simples, é muito fácil. E eu posso dizer para você que até papagaio fala. Mas tem base bíblica. Nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos, Alex, dos quais eu lhe peço aí, que comece por Romanos, capítulo 11, versículo 2. Romanos, capítulo 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, 3. Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O amados do Senhor Jesus Cristo, nesse texto, se você continuar aí, você vai ver que Elias, por mais de Deus que fosse, por mais que obedecesse e servisse a Deus, que temia a Deus e que fazia de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele não sabia que naquele momento caótico da sua existência e da sua vida, com toda a perseguição de Jezabel e os profetas de Baal e do rei, que havia mais 1000 outros homens que não tinham se dobrado para Baal. Então, mesmo sendo de Deus, o homem de Deus não sabe o que acontece no mundo. Só Deus sabe. E ele não sabe quando a coisa acontece. Ele sabe de antemão. Então, tudo o que vai acontecer, Deus sabe. Mas por que ele deixa? Porque há a lei da ação e da reação. A lei da causa e a lei do efeito. Mas mesmo assim, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu muito amor, ele procura dar ao homem a oportunidade de conhecê-lo, de se arrepender,
de confessá-lo como único Deus, Senhor e Salvador, e mudar a sua história. Cabe ao homem crer, confessar e receber. Mas a temática aqui é da soberania divina e da presciência de Deus. Antes de nascer, já há um santo propósito que pode ser revelado em diferentes pessoas no mundo, em diferentes momentos da vida. Deixa eu repetir isso, que isso aí é importante. Preste bem atenção nisso. Antes, pode colocar o eu aí. Antes de eu nascer, já há um propósito. E pode ser revelado em diferentes pessoas no mundo, em diferentes momentos da vida. Que está lá nos Salmos 2:7. Salmos 2:7. O salmista cria assim: o rei disse: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornarei seu pai. No momento em que a pessoa confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deixa de ser criatura para ser filho. E você tem uma data. E tem até um cântico que diz assim: desde o dia em que eu aceitei a Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Faço parte. Sou filho, sou co-herdeiro em Jesus Cristo. A presciência de Deus é a capacidade do Deus onisciente em conhecer o futuro e todos os eventos que ocorrerão mesmo antes de acontecer. A presciência é um atributo divino. A presciência de Deus é um conhecimento prévio. Você sabe o que vai acontecer daqui a um minuto? Deus sabe. Daqui a um dia? Deus sabe. Daqui a um ano? Deus sabe. Daqui a 1000 anos? Deus sabe. Deus sabe tudo! E a gente acha que a gente sabe alguma coisa, né? O saber é de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4, que está escrito assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós teve um começo, e Deus esperou o nosso começo. A presciência da longanimidade paciente de Deus em não apressar o tempo. A gente tem a mania de apressar o tempo. Quem aqui, lá da minha época, já pegou a caderneta escolar e mudou a data de nascimento para entrar no Cine Marília, no Cine Peducci, no Cine São Luís, junto com as purgas? Aí o lanterninha que ficava no Cine Marília, um homem magricelo, feio, de um óculos fundo de garrafa, olhava para minha foto, não era nem frango, Tião. E olhava assim e disse: que ano que você nasceu? E aí eu tinha que lembrar o que eu tinha feito lá, rasura.
Quantos anos você tem? Tenho tanto. Cadê seu bigode? Você nem voz grossa tem? Tem 18. Vai embora. A gente quer adiantar as coisas. Deus não. É no tempo, é no Kairos, é no exato momento. Deus não é aqueles que apressam. Eu estava conversando com alguém, acho que foi com o Pedro. Eu tinha aqueles gansos sinaleiros, quando tinha a indústria lá em Bauru. E eles se acasalaram e ela começou a botar ovo e entrou lá no ninho. Eu saía para viajar para o sul, voltava, a gansa estava lá, eu saía, voltava a gansa lá, eu saía, voltava a gansa lá, eu saía, voltava 21 dias e a gansa lá, e eu comecei a bater, chacoalhar o ovo, e parece que eu escutava um piu-piu dentro, e eu comecei a abrir ovo a ovo, matei a ninhada inteira. Antes do tempo. Quantos de nós já pecamos por querer que as coisas aconteçam antes do tempo? Tá calma. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E o Senhor, o Deus do qual estou falando, desse Deus da presciência, que tem conhecimento e propósitos divinos, não apressou a vinda de Jeremias. Sabe, Jeremias, você ia nascer 650 anos, mas o povo está muito ruim, para eles não piorarem, você vai nascer 700 anos antes. Não. Tem o tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Eclesiastes 3 fala sobre essas questões de tempo. Mas em Provérbios 2, 46, o conhecimento e os propósitos divinos. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Procure saber se está no tempo. Existem pessoas que acham que já estão prontos para isso, prontos para aquilo outro, que são capazes. Não, mas eu já posso, eu tenho capacidade. Amados, quem escolhe os seus profetas é Deus. Mas eu sei, eu posso. Tem até gente que faz carteirinha para os outros se apresentarem como se fosse Deus que tivesse chamado. As pessoas são loucas por títulos, mas quem levanta é Deus. Quem coloca é Deus. E aí, em segundo lugar, do item 1 desse conhecimento e propósitos divinos, a soberania e a capacitação pertence a Deus. Ela é divina. Salmos 147, 5. Salmos 147, 5. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. E em terceiro lugar, aqui, na nossa tratativa aqui, é o chamado à santificação. O amados de Jesus Cristo, Deus se chama para a salvação e Deus chama para a santificação, que é também processo e que não é fácil, que é complicado, porque é uma luta do homem com o homem, uma luta interior, de consciência, de razão, de equilíbrio e de objetivo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em ações, em palavras e em atitudes. Então, a santificação ela é um processo. Então, nós trataremos aqui acerca do chamado de Jeremias, mas era um chamado para servir a Deus que é santo. Então, tem que ser com santidade. Então, mas de Jesus Cristo, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, o conhecimento e propósitos divinos. Deus conhecia Jeremias
antes mesmo de sua formação no ventre da sua mãe. Que Deus tremendo é esse? Um Deus que conhecia e que não pede para a mãe, eu posso escolher o seu filho? Que não pode, que não pede para o pai, eu posso separar o seu filho? Antes de sermos do nosso pai e da nossa mãe, nós somos de Deus. O Deus Todo-Poderoso a quem servimos e amamos é Senhor absoluto, é Kyrios. E é soberano. Ele faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Mas tudo o que ele quer e faz é perfeito. Porque o que o nosso pai sonha para nós? O que a nossa mãe sonha para nós? E a gente cria uma problemática familiar grande, porque os filhos muitas vezes não fazem o que a gente gostaria que os filhos fizessem. Ah, quero que o meu filho seja doutor, mas ele quer ser lixeiro. Então há umas questões assim que tem conflitos, né? Mas Deus, quando separa a pessoa certa, para o serviço certo, na hora certa. E uma pessoa que não tem capacidade, mas que vai ser capacitada. Isso é muito importante. Então, em Jeremias 1,5, que nós já lemos, eu peço para o Alex repetir, a gente vai voltar nesse texto várias vezes. Antes do seu nascimento, Jeremias, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta, não somente para o meu povo, mas para as nações. Um ser que existiria para ser a boca de Deus no mundo. Então, amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, Deus separa o homem, mesmo antes dele nascer, para uma missão específica. Você sabe para que você nasceu? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quando Deus te chama para alguma coisa, Ele fala para você o para que Ele te chamou. A Ludmila gosta muito do Salmo 139. Salmo 139, 16, Alex. Esse é o texto da Ludmila. Ludmila ama este texto. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Amados de Jesus Cristo, você hoje vê as pessoas dizendo, faça isso, coma isso, haja assim, porque você vai prolongar os seus dias de vida, um monte de coisa. Nós temos os dias todos contados por Deus. Deus sabe, nós não. Ah, mas se você tiver uma vida sedentária, você não vai morrer antes do dia que Deus determinou para que você morresse. Essas questões, elas pertencem a Deus. Não é eu que digo quando do jeito que eu cheguei aos 67 para 68 anos porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não. Os nossos dias estão todos contados. E Deus já conhece isso. Em terceiro lugar, amados de Jesus Cristo, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ah, isso é uma frase feita, pastor. Deus chamou a Jeremias. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo traz essa declaração aqui. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança.
que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Amados em Jesus Cristo, quem tem o querer e o efetuar é Deus. Se Ele te escolheu, Ele te capacita. Mas você tem que viver de acordo com o seu querer e a sua vontade. Sabe, Deus? O Senhor mandou eu ir aqui, eu vou por ali. Não, o Senhor está dizendo que eu vou lá e eu vou falar para aquela gente lá, mas eu acho que aquela gente lá tem que morrer. Aquela gente lá é ruim. Aquela gente lá não presta, não foi o que aconteceu com Jonas. Desce para Tarsis e vai a Nínive. É isso que ele falou? E o que ele fez? Ele foi ao contrário. Por quê? Porque ele queria que Deus matasse aquele povo. Não é o seu vizinho? Não é o vizinho que mora em cima, não é o vizinho que mora embaixo, que você ora assim, mata ele, Deus. Mas se Deus quer salvar ele e usar a sua vida para falar de Jesus para ele. Ah, não, Deus que mande outro, não vou não. Ah. Deus escolhe os capacitados e ele capacita os escolhidos. Juízes, Antigo Testamento, capítulo 6, versículos de 14 a 16. Olha só. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, o menor da sua casa, não era o primogênito. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianistas como se eles fossem um só homem. Se Deus te escolheu, não importa o que você acha acerca de você mesmo. Se Deus te escolheu, não importa o que as pessoas acham que você é. Quem são as pessoas? Quem é Deus? Deus não vê como vê o homem. Deus, ele é onisciente e na sua presciência ele conhece. Mas quando ele chama, ele está ali para... Essas questões são importantes. Não se meta aonde não foi chamado. É por isso que a Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas. Deixa Deus te chamar. Não, mas se eu tivesse ali, se eu tivesse hoje pregando ali no lugar do pastor Sérgio, ia estralar a mamona aqui hoje. Prego melhor, faço melhor. Deus se levantou para isso? Deus te chamou para isso? Para que Deus te chamou? O que Deus quer que você faça? Então, Deus tem um plano determinado para o homem, para todo homem. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amados de Jesus Cristo, dentro desta premissa que nós estamos falando acerca da soberania divina e da presciência de Deus nos três aspectos do conhecimento e propósitos divinos, e agora nós vamos entrar na soberania e capacitação divina.
que é lá naquele texto dos Salmos 147, 5, que eu peço ao Alex que coloque aí, em Efésios 2:10, que é um texto correlato com 147, 5, que somos feitura dele. Foi Deus quem nos fez o que somos agora, em estrutura, em caráter, em fé, em santidade, em serviço. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz porque Deus nos preparou para. É por isso que é melhor dar do que receber. Porque Deus nos prepara para. E aí a gente vai vendo que Deus não deve nada para ninguém. Na minha jornada, na minha experiência de serviço a Deus, não é de serviço, mas de serviço a Deus, é de que Ele não me deve nada. Ele dá muito mais daquilo que pedimos do que pensamos. Não é dessa maneira, dona Mila? A gente se encaixa dentro lá da vontade de Deus. E eu digo para algumas pessoas que estão à minha volta: olha, comece a fazer alguma coisa, porque Deus dá em troca. Porque a hora que o pastor for, a hora que o pai for, essas coisas que você vê acontecendo aqui, não vai acontecer mais. Porque Deus não deve nada para ninguém. Você planta, você colhe. As coisas, elas acontecem porque você se coloca nas mãos de Deus, e Deus, Ele cria as oportunidades e Ele coroa de graça, de misericórdia e de favor. Então Deus é tremendo, amados de Jesus Cristo. É muito importante isso. Amados de Jesus Cristo, a soberania e a capacitação divina, eu coloquei ela aqui em 3 pontos. Ela é aquela que Deus, quando Jeremias ainda é criança, Deus mostra para Jeremias a sua soberania, escolhendo Jeremias para ser profeta em Israel. Por isso que lá em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então Deus começa a trabalhar na vida de Jeremias ainda em idade precoce, assim como ele fez com Samuel, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com muitos santos profetas, desde a infância. E como a missão ela é árdua e ela é de grande risco, então Deus trabalhou para ensinar Jeremias, Deus mesmo ensinando e capacitando Jeremias. Vamos voltar lá no texto, Alex, Jeremias 1, de 5 a 8. Jeremias 1, de 5 a 8. Mas nós já lemos o versículo 5, pastor. Mas vamos reler, para que fique bem enfatizado que antes do seu nascimento, quando ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, porque sou muito jovem. Desculpa. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Você vai ter medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando Deus fala, vai,
Aconteça o que acontecer, pode falar o que quiser. Pode ser que vai matar. Não vai. Não vai. Pode ser que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer um trabalho, que vai botar lá numa planta dessa aqui um feitiço que o tranca-rua, que o índio, que a pombagira, que uma coisa não tem trabalho bem feito por demônio nenhum que impeça. Isaías 43, 13b, agindo eu, vírgula, quem impedirá? Então, amados de Jesus Cristo, a gente pode ver aqui que Deus capacitou a Jeremias. Ele fala para Jeremias acerca da sua soberania. Escolho quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, para fazer o que eu quero. Não é do seu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor. E a gente vai voltar de novo, Alex, em Jeremias capítulo 1. Só que agora a gente vai ler o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas, pastor, é muita repetição. Mas é Bíblia. Vamos lá. O Senhor Deus me disse. Não foi? O meu pai me disse, minha mãe me disse, o meu irmão me disse, minha prima disse. Antes do seu nascimento, quando eu ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi, separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja. Tocou nos lábios. Veja. Eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Não vai falar outra coisa não, viu? Tá aqui, ó. Registradinha na tua boca e na tua língua. Hoje eu estou lhe dando poder. É isso daí, ó. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo semeis testemunhas. Mas o senhor falou isso? Falei. Por quê? Fale e não te cales. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar. Para destruir e arrasar. Para construir e para plantar. Olha o poder de Deus transferido para um menino. Precisa de santidade ou não? O que ligares na terra será ligado no. O que desligares na terra será desligado no céu, segundo a vontade de Deus. Não é do jeito que eu quiser, não. Então, amados de Jesus Cristo, ele escolhe, mesmo ele se considerando incapaz para a missão. Eu sou incapaz. Eu não tenho como. Tem tanta gente melhor do que eu, mas não tem nada com os outros. O meu negócio é com você. É você que eu vou usar. E você vai para o lugar aonde eu te mandar. Você vai falar com quem eu te mandar. O meu negócio é com você. Então, essas questões, amados de Jesus Cristo, Deus capacita e o escolhe. E essas questões são importantes. E aí vem o conhecimento e os propósitos divinos, que está em Jeremias 1, de 5 a 8. Ele chamou
e santificou. Então, entre o chamado de Deus e a santificação, ela é um passo, mas ela é um processo. Nasceu em 650 e profetizou em 627 a 626. Então eu tenho aí quantos anos de preparo? Eu estou com o poder. Eu sou uma pessoa que o poder que me foi dado, eu faço o que eu quiser. Mas ele tinha colocado lá na boca dele uma mensagem para um poderoso que estaria em uma época e que a nação estaria de uma forma, e era naquele momento. O homem que é chamado por Deus sabe o momento de falar, o que falar e aonde falar. Não tenha medo, eu estou com você. Quando eu era moleque, eu era encrenqueiro, e meu irmão apanhava muito. E eu invocava com a molecada e falava assim: bate em mim aqui, eu vou contar pro meu irmão vai arregaçar você. Meu irmão era um frango magricelo, titeludo, covarde pra caramba. Você que é irmão do telão? Sou eu mesmo. Pá, pá, pá. Mas por que eu tô apanhando? Seu irmão falou que você ia. Meu irmão mais velho, a gente bota fé lá dos outros, né? Você também teve irmão mais velho que deve ter apanhado por sua causa, né? Mas quem tem Deus na vida não conta vantagem. Quem foi escolhido por Deus se prepara para estar com Deus, a serviço de Deus, para falar o que Deus quer, na hora que Deus quiser, para quem estiver à sua frente, independente do status quo desta pessoa. Ó, amados de Jesus Cristo, sem passar pelo processo da santificação, a pessoa não está pronta ainda. Deus separou as Jeremias para um propósito específico e já santificado e separado, com conhecimento prévio, com a santificação, designado como profeta, exerce o seu ofício sem temor na autoridade do Senhor. É que está em Jeremias 1, de 4 a 10. Deus chama, designa, transforma e prepara. Lá em Gálatas capítulo 1, de 11 a 24, tem um exemplo da vida do apóstolo Paulo. Olha só, ele era perseguidor e vai passar a ser perseguido. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, e ninguém me ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia, sem dó nem piedade, a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro
e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Galáxia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé no passado tentava nos destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Você vê como é que é? Paulo também era escolhido antes mesmo de nascer. A realidade de Jeremias foi uma. E a realidade de Paulo foi outra. Mas por que não é igual? Porque Deus tem os seus meios, as suas formas e as suas maneiras. Seja ele louvado e exaltado. Então, amados de Jesus Cristo, quando eu cheguei no Evangelho, eu cheguei aos 3 anos. Tem gente que chegou já velho, mas já é escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Então, quando nós atravessamos aquela placa, né, de bem-vindos ao céu, nas costas dela está escrito: você é meu antes mesmo de nascer. Aí vem a predestinação, né, que dá um cardo grosso danado esse negócio, dá briga. Irmão dá soco, irmão, voa com os pés nos olhos, sabe, uns negócios. Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Todos são, basta crer. Então, amados de Jesus Cristo, nós falamos a respeito de Jeremias, que Deus escolheu a Jeremias para ser profeta em seu nascimento, para alertar o povo de Judá sobre a destruição iminente devido à infidelidade e à idolatria que a nação estava mergulhada. Deus chama Jeremias para preparar a nação de Israel para o exílio babilônico, para esperançar a nação para uma restauração futura, que apesar do juízo divino a Israel, haveria restauração para o seu povo. Jeremias foi chamado para proclamar a verdade de Deus. Deus chamou, Deus equipou, Jeremias foi fiel a Deus, e a sua palavra que com a palavra dele ele enfrentava perseguições e resistências, mas Deus o tinha escolhido e estava com ele, e Deus disse para ele: não tenha medo. E Deus está dizendo para você hoje aqui: eu estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é uma testemunha de Deus, você é um atalaia de Deus, você foi escolhido para testemunhar que só Jesus Cristo salva. Então você não tenha medo, você não diga: eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou pesado de boca. Eu era quase mudo. Tenho problema de dicção até hoje. Hoje gaguejo mesmo e chuvisco menos, porque antes eu, além de engasgar barbaridade, eu ainda chuviscava, tinha que conversar comigo com um guarda-chuva. E olha, estou aqui pregando o evangelho há 27 anos em Parque dos Camargos. Faltam dias aí para completar 27 anos. Eu não sei se eu chego lá, mas dia 13 de agosto se completará 27 anos à frente desse trabalho, desta obra. E Deus, ele tem capacitado. Ele chamou, ele capacitou. Deus chama,
a todos para a salvação e chama a alguns para obras específicas. Ah, eu não concordo. Conversa com Deus. Vai questionar com ele, né? Por que ele não eu? Por que ela e não eu? É. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Fique no seu lugar. Mas se Deus te chamar, obedeça. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus Cristo. E pedir ao Senhor a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que não sejamos rebeldes para com o Senhor, para que não sejamos incrédulos e desobedientes e pecadores, mas que possamos nos preparar ainda melhor para fazer a tua santa, eterna e gloriosa vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite e que o Espírito de Deus os abençoe em nome de Jesus e, se Deus nos permitir, até domingo que vem. Prepara-te, igreja, para te encontrares com Jesus. Jesus está voltando.